Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Simplicidade do Evangelho. Meu nome é Francisco Gomes e eu estou falando sobre a queda e hoje nós vamos então falar sobre o nosso último episódio, fazer uma recapitulação para que você possa ter uma compreensão de tudo aquilo que foi tratado por esses dias aqui. Então nós vimos, queridos, que Deus criou todas as coisas perfeitas. E nós vimos então que ele colocou no meio do jardim, ele criou um jardim, colocou no meio do jardim duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós vimos que ele colocou a árvore da vida. Essas duas árvores, então, elas simbolizam a liberdade de escolha. Então, da mesma forma que Deus ele é livre, ele também criou o homem livre, com liberdade de escolha. E ele criou essas duas árvores exatamente para isso, para demonstrar isso. O homem poderia comer de todo o fruto, inclusive da árvore da vida, que é o fruto da vida eterna. Mas o homem, na sua desobediência, ele deu ouvidos à voz da cobra. Ele deu ouvidos à voz da serpente. E o que a serpente fez de forma sutil? Ela colocou em xeque a voz de Deus. Ela questionou aquilo que Deus disse. E como eu falei anteriormente, a nossa ruína ela acontece quando nós começamos a questionar a voz de Deus. Questionar aquilo que Deus fala conosco. Então, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou, o homem se escondeu de Deus, Deus pronunciou as suas sentenças em relação ao homem, mas paralelamente também, Deus ele plantou já uma semente de esperança ali no Éden. Então, a primeira coisa que Deus fez como uma semente de esperança foi que quando Deus chega no jardim, que o homem e a mulher, eles estão cobertos por folhas, Deus ele mata um animal, ele mata um cordeiro. A Bíblia não é explícita em falar isso, mas possivelmente, tá? Então ele mata um cordeiro, ele arranca a pele do cordeiro e ele cobre o homem. Eu quero dizer para vocês que é muito importante nós entendermos por que Deus matou o cordeiro. E porque no Velho Testamento ali existia a morte de animais. Por que se matava animais? Se matava animais, queridos, para que não matasse a pessoa, para que o homem não morresse no sacrifício, como um sacrifício, aliás. Por quê? A partir do momento que o homem foi condenado à morte, ele deveria morrer. Mas para não morrer, tinha que se derramar um sangue. E o sangue era de quem? Um sangue inocente. Derramava-se o sangue de animais. Tem toda uma simbologia por trás disso. E o primeiro animal, então, que Deus mata, ele mata um cordeiro, ele derrama o sangue do cordeiro, simbolizando o Salvador que virá, o Messias que virá. Então, o sangue do cordeiro derramado ali, já simbolizando Cristo, e também a pele do cordeiro, a lã do cordeiro cobrindo. Então, a morte de Cristo ela é suficiente para nos remir, para nos perdoar e para nos cobrir. O homem e a mulher, eles foram cobertos. E essa cobertura, então, ela serve como proteção. Então, olha que bacana essa alusão, esse tipo que Deus cria ali, matando o cordeiro. O cordeiro ele traz provisão, o cordeiro ele traz proteção e o cordeiro ele traz remissão, que vai ser o assunto do nosso próximo. Nós vamos começar a série Remissão. E esse capítulo aqui é exatamente uma transição da queda para a remissão. Então nós vimos no vídeo anterior que Deus ele expulsou o homem do jardim. Ele não permitiu mais que o homem permanecesse no jardim para que ele não comesse da árvore da vida e que ele se tornasse eterno como Deus. E ele fez isso, expulsou. Então perderam o acesso ao jardim, perderam o acesso da árvore da vida. E isso foi então a morte espiritual, o estabelecimento da morte espiritual ali, quando eles perdem esses acessos. E aí era só caminhar então para a morte física, para a degradação do corpo. Porque hoje nós vemos que as pessoas vivem bem menos.
Naquela época as pessoas viviam centenas e centenas de anos. E hoje, a pessoa chega nos seus... as pessoas estão vivendo mais, né? Hoje 80, 90, até 100 anos, 100 e poucos anos. Mas teve um período na história que as pessoas chegavam nos seus 50, 60 anos e já estavam sem condições de continuar, de prosseguir. E é isso que a gente vê. Então a humanidade, ela foi criada por Deus perfeita, e ela foi se degradando no decorrer da história. E a gente percebe isso. Então nós vimos, então, que... vamos fazer uma ilustraçãozinha aqui, olha. Foi como tirar o celular, né, do carregador e da rede Wi-Fi ao mesmo tempo. Porque a antena já estava quebrada. E agora o ambiente também não ajudava mais. Então o espírito do homem já estava morto. Ele não conseguia se relacionar com Deus. E o ambiente para o qual ele foi expulso já também não contribuía. Era a terra que ele precisava cultivar e que os espinhos e os cardos feririam as suas mãos. Um ambiente hostil para o homem também. E o segundo ponto, então, está em Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante, então, que Deus, primeiro ele mata o cordeiro, né? Depois ele... Na sentença ali que ele pronuncia para a mulher, ele já fala também da promessa da vinda do Messias. A vinda de Cristo, aquele que iria remir, aquele que veio para remir, então, o homem da condenação. E no meio da maldição, então, que Deus ele pronuncia para a serpente, ele também já anuncia o vencedor, né? Ele também já fala do vencedor, ele diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido no calcanhar, que é na cruz do Calvário. Então, isso aqui nós entendemos, então, que é o plano de Deus desde os primórdios. Deus sabia que o homem iria pecar? Deus sabe todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que Deus já sabe todas as coisas, ele também já tinha o seu plano. E o plano de Deus sempre foi ter um relacionamento perfeito com o homem. Sempre foi estabelecer uma vida perfeita com o homem. E nós precisamos, então, ter essa compreensão plena. Para quê? Para nos voltarmos para Ele. Eu só me volto para Deus se eu conseguir entender essas coisas. Por que as pessoas não vêm para Deus? Porque acham que Deus é um Deus mau, um Deus cruel, e Ele não é. Entenda bem, Deus criou o homem com liberdade de escolha. Quando o homem desobedeceu a Deus, Deus não desistiu do homem. Ele continuou atrás do homem para se relacionar com o homem. Depois ele matou um cordeiro, cobriu o homem com a pele do cordeiro. Sangue foi derramado para que o homem não morresse. E ainda prometeu que o Salvador viria, que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus é um Deus de amor, queridos. Deus é um Deus que não desiste de nós, Ele não desiste de você. Ele está ali, ó, perseverante, mesmo em meio a tudo, mesmo o homem não tendo se arrependido. Posteriormente, sim, acredito que Adão se arrependeu. Mas ali, a princípio, não. Então, o caos veio sobre a terra, a desgraça veio, mas Deus ele estava ali, olha, cuidadoso, tomando conta. Nós percebemos então que o pecado, ele sempre traz consequências graves, mas Deus ele está sempre ali. Ele nunca nos abandona completamente, ele nunca abandonou o homem completamente, e ele nunca vai te abandonar completamente. Não importa se você, onde você está. Eu estou num prostíbulo, eu perdi a minha vida. Minha infância foi difícil. Minha mãe me abandonou. O meu pai me abandonou. Pare de se vitimizar. Olhe para o Deus que pode te tirar dessa situação. Não existe desculpa diante de Deus. O homem inventou uma desculpa, a mulher inventou uma desculpa, a cobra não inventou porque não deu. Mas Deus, ele não se compadece de desculpas. Deus não se compadece de pessoas que ficam se vitimizando.
Deus, ele age no meio do arrependimento. Então, aqueles que se arrependem de fato, eles são alcançados pelo Senhor. Então, queridos, na próxima série nós vamos começar falando sobre a remissão. E ela de fato nos mostra a ação de Deus, o que Deus fez para remir o homem completamente. Não fique se vitimizando, não fique se lamentando pela sua situação. Creia que existe um Deus que pode te tirar disso, mas você precisa ter atitude também, você precisa se mover. Nós precisamos nos movimentar. E eu espero que todos esses episódios aí, nós fizemos 7 episódios, então, esse é o 7º episódio sobre a queda. Eu espero que todos eles possam trazer para você uma consciência. E se você ainda não assistiu os demais, nós temos aqui a nossa playlist. Nós temos a playlist A Queda, onde você vai começar ali por todos, desde o início ali, para você ter uma compreensão mais plena acerca disso. Se você quer discipular alguém também, indique a nossa playlist para essa pessoa. Porque às vezes as pessoas se convertem, mas não têm uma consciência muito plena do que de fato aconteceu. Então, essa série, ela vai abrir os olhos das pessoas em relação à queda, a condição original do homem e a condição que ele se tornou pós-queda. Nós vimos então que o que aconteceu depois da queda do homem, que o homem foi expulso, nós vimos aí 2 filhos. A Bíblia dá destaque para Caim e para Abel. Abel oferecia o melhor para Deus. Caim teve inveja de Abel. Caim matou Abel. E se estabeleceu então a corrupção do gênero humano de uma forma mais abrangente. Através de Caim, da semente de Caim, é estabelecido uma civilização de caos. O caos existente. Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu acho bem interessante nós falarmos sobre isso. O objetivo aqui do canal é trazer conhecimento para você. E nós temos muitos resquícios arqueológicos do passado que são incompatíveis com o que a ciência fala. Então a ciência fala que o homem ele veio das cavernas, batendo com um pau na pedra. Mas o que nós vemos de fato é que cidades extraordinárias, ruínas de cidades extraordinárias, que não tem explicação a forma como elas foram construídas. Essas cidades, queridos, elas foram construídas no período que a gente chama de período antediluviano. Então toda essa civilização antes do dilúvio, eles evoluíram muito, principalmente em tecnologia. A tecnologia daquela época, ela se tornou tão evoluída, que possivelmente as pirâmides foram construídas naquele período. Tem pirâmides espalhadas por todo o mundo. Eu estudo, eu pesquiso sobre isso. Eu sei que em todos os continentes tem pirâmides, inclusive na Antártida, aqui na América do Sul. E tem muitos resquícios, muitas cidades descomunais que foram perdidas. Nós temos aqui uma cidade na América do Sul chamada Pumapunco. Se eu não me engano é no Peru. Mas é só um exemplo para vocês. Lá existem pedras que foram trabalhadas, portais feitos de pedra, é feito de um granito tão duro que é impossível quase de se cortar com o que nós temos hoje disponível. A tecnologia de hoje não consegue reproduzir isso. E foi feito assim um trabalho espetacular, em ângulos retos, com os frisos tudo certinho. Então, essa civilização, eu preciso trazer isso para vocês porque eu quero que vocês entendam, né? Aqui, já que a gente está fazendo uma transição e eu estou dando um fechamento, é para não ficar algumas perguntas no ar. Então, essas civilizações extremamente desenvolvidas, descendência de Caim, se você pega a genealogia, você vai ver que muitos eram... eles desenvolveram uma tecnologia que eles mexiam com ferro, eles mexiam com bronze, eles manipulavam metais, naquela época já. Então, o homem não é um ser
que veio de um macaco e que foi evoluindo a inteligência. Não, o homem era um ser extremamente inteligente e que veio perdendo a sua inteligência, o seu poder cognitivo ao longo da história. E esses resquícios arqueológicos, eles comprovam isso de fato. Que nós viemos de uma tecnologia que não dá para reproduzir. Essa porta, essa Puma Punka, que é porta do Puma, ela 200 toneladas cada pedra, pesa 200 toneladas cada pedra, ângulos perfeitamente retos e ainda tem um friso que só poderia ter sido feito com a broca de diamante naqueles portais ali, e tá lá. Ninguém consegue levantar, ninguém consegue mover. Por quê? Porque não tem guindaste para conseguir levantar uma pedra daquela de 200 toneladas. A gente não tem essa tecnologia ainda. Nós temos as pirâmides aí, nós temos tantas outras coisas que foram feitas. Talvez eu faça um episódio só sobre isso. Mas a tecnologia antediluviana, ela era uma tecnologia extremamente avançada. Era uma tecnologia fora da caixinha. E muito do que nós encontramos hoje, muito do que se vê por aí. Mas o que acontece? Tudo isso é omitido. Tudo isso é escondido de nós. Não trazem isso à tona. Os gigantes do passado que existiam, também tudo que foi encontrado nessa questão de arqueologia, tudo isso foi escondido. Então, eu também preciso dar um parecer, porque é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Se Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, Caim casou com quem? Queridos, Caim casou com a irmã dele. A ordem de Deus não foi multiplicai-vos, enchei e povoai a terra? Possivelmente já existia civilização antes da queda. Já existia. A Bíblia não é explícita sobre isso, mas possivelmente. Porque se Eva ela passa a sofrer com dores para ter o parto, é porque ela possivelmente já dava luz. E se você pega então todas as pessoas ali daquela época, no começo ali o homem e a mulher eram perfeitos, eram saudáveis, não tinham enfermidades. E se você começa a pensar que poderia ter um filho por ano, uma filha por ano, olha o tanto de tempo que Eva viveu e as filhas de Eva, o tanto que elas viveram também. E calcula-se que naquela época a população do mundo ela pode ter atingido a quantidade de 14 a 17 bilhões de habitantes naquela época. E outra coisa interessante também, nós vemos que a ciência ela fala que existiu um continente único, que foi Pangeia. Então, esse continente único, Pangeia, ele era o continente primordial, criado por Deus, era um continente só. Mas no cataclisma, no dilúvio, o que aconteceu? Houve uma destruição do planeta. Romperam-se as comportas do abismo, romperam-se as comportas do céu e a terra, ela pereceu, ela foi destruída. Então, é interessante nós entendermos essas coisas, porque você consegue entender um pouco melhor como que funciona o mundo hoje, como que são as coisas. E a Bíblia, ela não relata explicitamente. Eu também não creio em livros apócrifos. Eu creio que tudo aquilo que precisava está revelado na palavra. Existem livros que trazem conhecimento por aí, tem, mas não quer dizer que é palavra de Deus. Nem toda revelação, nem tudo que foi escrito é palavra de Deus. Da mesma maneira que as pessoas escrevem livros hoje. A pessoa pode escrever um livro, isso quer dizer que ele é Bíblia? Não, não é Bíblia. Então no passado também as pessoas escreviam livros. Relatavam histórias verídicas. Mas isso quer dizer que é Bíblia? Não. Porque a Bíblia ela passou por um cano para ser aprovada. Mas eu estou dando esse parecer aqui para vocês porque toda a destruição que aconteceu na Terra foi no período do dilúvio. O caos que aconteceu. A Bíblia diz que romperam-se as comportas do céu, que existia água acima do firmamento. É o que diz lá na Bíblia. E romperam-se as comportas do abismo. Isso
explodiu tudo. E nesse caos aí, possivelmente houve essa separação dos continentes. Lógico, a princípio um start, depois com o tempo foi se distanciando. Porque as placas, elas estão em movimento até os dias de hoje, né? Elas se movem ainda. O relevo da Terra, ele é alterado até os dias de hoje. Então, a Terra, ela está em constante movimento. Então, possivelmente aconteceu um caos ali, e esse caos todo levou os países, os continentes se tornarem nesse formato geográfico nos dias de hoje. E Caim casou com a sua irmã. Casou com a sua irmã, e outros também se casaram e estabeleceram, como eu falei, uma população gigantesca. Então é isso. Tá joia? Quero que você entenda essas coisas. Então, a consequência do pecado foi maldição, a degradação da civilização. Caim, descendência de Caim, né, que já veio ali a descendência da serpente, daqueles que desobedeciam a semente da serpente. Caos, destruição, e é isso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com outras pessoas que precisam de conhecimento. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, curtir o nosso vídeo, deixar um comentário aí, se inscrever no canal se não for inscrito ainda, tá joia? No meio de toda maldição, Deus sempre lhe traz a possibilidade de uma restauração. Então, veio a maldição, veio o caos, Deus resgatou o homem. Como eu falei, a maldição trouxe outras consequências. Falei um pouquinho mais sobre isso. Resquícios arqueológicos comprovam isso. O dilúvio comprova isso. A gente vive em um mundo caótico por conta disso. Mas existe esperança. E na próxima série, então, nós vamos falar sobre remissão. Eu espero que você esteja aqui comigo. Acompanhe então essa série, que vai ser muito importante, porque nós entendemos como foi estabelecido o caos, como foi estabelecido o pecado. Agora nós vamos entender como é o resgate preparado direto do coração de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa se manifestar poderosamente no seu dia a dia, que você possa experimentar uma comunhão poderosa com Ele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.